Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu tanto gosto de estudar, tanto gosto de falar sobre. É um assunto muito importante para a atualidade e para como a gente consegue fazer, que nos ajuda, né, a fazer a integração da teologia cristã com ciência, cultura, enfim. Cosmovisão cristã é muito importante para isso. Meu nome é Matheus, para quem não sabe, sou noivo da professora de vocês, lindíssima professora de vocês, maravilhosa. E ano passado a gente já fez esse trabalho aqui de falar sobre cosmovisão cristã e psicologia. Foi legal, o pessoal gostou e que bom que estamos aqui de novo. Uma pena que eu não posso estar presente, né? Não bate minha agenda, mas a gente dá nosso jeito. Estou aqui gravando vídeo para a gente conseguir manter, né, a abordagem desse assunto que é tão interessante. Então vamos seguir, sem mais delongas, vamos falar sobre a relação entre a cosmovisão cristã e a psicologia. Primeiro a gente tem que definir cosmovisão. O que significa cosmovisão? A palavra já dá uma dica. Cosmo vem do grego, cosmos. Sei que vocês que já viram grego sabem que palavra é essa. O Gerson com certeza declinou essa palavra. Segunda declinação masculina, com certeza, cosmos. Sei que vocês sabem escrever aí, declinar, tenho certeza disso. Essa palavra significa mundo, né? E na real tem vários significados, né? Mundo pode ter vários significados. E a ideia aqui, existe um campo semântico amplo nessa palavra, né? A ideia aqui é de mundo como toda a realidade, uma visão abrangente, não só de planeta, o nosso planeta e tal, mas de uma visão abrangente sobre a realidade, que envolve seus vários aspectos, né? Visão tem a ver com perspectiva, não simplesmente visão de olhar com os olhos, né? Mas de perspectiva, sua opinião, sua perspectiva sobre as coisas, né? Então, cosmovisão seria, né, uma perspectiva, uma visão sobre a realidade, sobre o mundo. Isso que significaria cosmovisão. Lógico que não dá para explicar conceitos apenas definindo palavra, né? Isso dá uma pista, uma dica, mas isso é um conceito. Então, um conceito sempre é muito mais profundo do que só a sua etimologia, né? O significado estrito da palavra, né? Então, eu trouxe aqui uma definição de um autor que fala sobre cosmovisão cristã, que é simples, eu acho que ela ajuda a gente aqui, né? Albert Wolters diz que a cosmovisão é a estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre as coisas. É isso, é a forma como essa pessoa compreende, a estrutura de como ela compreende a realidade à sua volta, as coisas à sua volta, né? Várias definições podem ser dadas, tem gente que define como um conjunto de crenças, um conjunto de pressuposições, tem pessoas que definem como uma metanarrativa, né? E tem a melhor definição de todas, que é a definição de James Sir, para mim é a melhor de todas, mas eu não vou nem falar ela porque ela é grande, e aí se quiserem procurar depois, procurem. O livro é Dando Nome ao Elefante, James W. Sir. Ele faz uma definição muito boa para mim de cosmovisão, para mim é definitiva, né? Mas, enfim, cosmovisão é isso. É como uma pessoa enxerga a realidade, é a estrutura compreensiva, a forma como ela compreende as coisas, né? A estrutura compreensiva da crença de uma pessoa, de como ela compreende as coisas. Evidentemente, a crença que está dito aqui, né, esse conjunto de crenças sobre a realidade, não são crenças quaisquer, né? Na real, são crenças sobre questões fundamentais. Que questões fundamentais são essas, né? Qual é a origem de todas as coisas? Essa é uma grande pergunta, né? E a sua cosmovisão define como você responde. Deus existe ou não existe? Onde nós estamos? Qual o propósito das coisas, da realidade? Para onde nós vamos? Né? Todas essas perguntas, o que acontece depois da morte? Enfim, coisas sobre qual é o grande problema, de onde vem o grande problema da realidade, né? Qual é a grande solução para o problema da realidade, entendeu? Todas essas perguntas de cunho fundamental, elas são perguntas que a sua cosmovisão dá uma resposta, né? A cosmovisão envolve a sua crença, a estrutura da crença de uma pessoa compreensiva, a estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre essas questões fundamentais. Crenças sobre essas perguntas que definem, né, como você enxerga o mundo e as coisas, né? Dentre essas perguntas, existe uma que é a que nos interessa aqui, que é a pergunta sobre quem é o ser humano. Esse é um ramo que a gente chama de antropologia, né?
a sua antropologia, a forma como você enxerga o indivíduo humano, do que ele é feito, qual a sua origem, quais são os aspectos que o constituem, isso é a sua cosmovisão que determina como você crê. Então, essa é uma questão muito importante, a forma como você enxerga o ser humano, o indivíduo humano, o que é o ser humano para você. Muitas pessoas... minha cachorra tá latindo, deve estar atrapalhando, mas vamos seguir. Muitas pessoas vão definir o ser humano como apenas um conjunto de átomos, né? Mera matéria, né? Como se tudo pudesse ser explicado por processos bioquímicos que estão acontecendo no cérebro, né? É uma forma de enxergar o ser humano, e que vai ter muitas implicações na forma como você lida com essa entidade que é o indivíduo humano, né? Outras cosmovisões vão dar outras interpretações e tal. E a cosmovisão cristã tem a sua interpretação específica do que é o ser humano, do que é o indivíduo humano. E, curiosamente, né, a psicologia, ela estuda justamente o ser humano, no seu aspecto subjetivo, evidentemente, né? Diferente da biologia, que vai estudar o ser humano no seu aspecto biológico, né? Outros ramos da ciência vão fazer o estudo sobre o ser humano das suas perspectivas. A psicologia estuda o ser humano na sua perspectiva subjetiva, né? O ser humano ali na sua subjetividade, isso, lógico, envolve vários aspectos. Coisas como a autopercepção, como o ser humano percebe e conhece as coisas que estão à sua volta, como o ser humano lida com emoções, né? Enfim, aí a Júlia vai poder definir isso melhor do que eu, evidentemente. Mas então, para a gente definir qual é a relação entre cosmovisão cristã e psicologia, temos que saber qual é a visão cristã do ser humano. Então teremos a base para poder dizer como a psicologia vai lidar com isso. Como a gente faz psicologia a partir disso, né? Então vamos seguir. O que o cristianismo tem a dizer a respeito do ser humano? Em primeiro lugar, a primeira coisa que a Bíblia fala de importante sobre a figura humana é que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Está lá em Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Então, homem e mulher possuem essa mesma característica. A humanidade é a imagem de Deus, né? Isso tem um significado muito importante, né? Lógico que eu não vou entrar em detalhes a respeito do que significa ser imagem de Deus. Isso é um assunto que tem que ser conversado a nível exegético, né? O que significa dentro da exegese do texto ali, e também a nível sistemático, que na teologia sistemática a gente pode dizer o que é o ser humano, né? Mas eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo, né? Mas uma coisa é muito importante a respeito disso. Quando dizemos que o ser humano é a imagem de Deus, significa que ele não é independente. A sua identidade possui uma referência, que não é ele mesmo. Ele é referenciado a partir de quem é Deus, né? Ele foi criado não de forma autorreferente, mas como um ser que precisa de outra coisa para referenciá-lo, para dar identidade a ele, né? O ser humano foi criado à imagem de Deus. Então ele não é autossuficiente, ele não é independente, ele não é autônomo. Ele foi criado de forma dependente, ele precisa de outra coisa, que é o seu próprio Criador, né? Então ser imagem de Deus significa que somos dependentes, né? Diferente do nosso Criador. Deus é autossuficiente. Deus é independente. Deus não precisa de ninguém para definir quem ele é. Ele se define por si mesmo. É o que ele diz para Moisés no Êxodo. Eu sou o que sou. Então ele não se referencia a partir de nada. Ele referencia a si mesmo, ele é autorreferente. O ser humano não. Nós não nos bastamos, precisamos dele, de outra coisa. E é o que o apóstolo Paulo diz no Areópago: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Dependemos dele. E aí isso implica que o conhecimento do ser humano sobre si mesmo, o que é um aspecto da subjetividade do ser humano, então algo importante para a psicologia, depende do conhecimento de Deus, do nosso conhecimento de Deus. Inclusive, João Calvino inicia as suas institutas, sua obra máxima das suas institutas, falando sobre o conhecimento humano dele mesmo, o autoconhecimento humano, e o conhecimento humano de Deus, mostrando que esses dois conhecimentos eles são intercambiáveis. Ao conhecer a si mesmo, o ser humano conhece a Deus, e ao conhecer a Deus, o ser humano conhece a si mesmo, né? Então, existe essa dependência do ser humano para se autoconhecer. Ele precisa conhecer a Deus para se autoconhecer.
O conhecimento do ser humano depende do conhecimento de Deus. E vice-versa. O conhecimento de Deus também depende do conhecimento do ser humano. Justamente porque o ser humano foi feito à imagem do Criador, né? E aí vem uma frase do Jonas Madureira, que ele fala no livro Inteligência Humilhada, que é muito interessante, que ele fala sobre essa questão do autoconhecimento. Olha só que interessante. Os psicólogos dizem que o autoconhecimento é transformador. E eu creio nisso. Porém, não há autoconhecimento que seja mais transformador do que aquele que é fruto da revelação bíblica. Por quê? Porque somente a revelação bíblica oferece a explicação antropológica adequada à realidade do homem insuficiente, isto é, do homem marcado pela eterna referência de Deus. Né? Então, você quer se autoconhecer? Você quer conhecer a si mesmo? Se entender na sua própria subjetividade? Quem melhor do que a revelação das Escrituras, que é a palavra de Deus, que é o seu Criador, para dizer sobre isso? Né? Então, isso é uma informação sobre o ser humano que dentro da cosmovisão cristã é muito importante. Né? Nós que vemos a Bíblia como palavra de Deus e vemos a Bíblia falando sobre o ser humano como um indivíduo que não é autorreferente, ele precisa de outra coisa para se referenciar, que é dependente de outra coisa, né? É uma informação muito importante sobre quem é o ser humano. Isso faz toda a diferença na forma como você enxerga o indivíduo humano. Né? Então, a revelação bíblica traz informações que são valiosíssimas, né, a respeito disso. Então, essa citação de Jonas Madureira é muito importante sobre essa questão. Né? Como psicólogos cristãos, devemos sempre levar isso em conta. A realidade do ser humano criado à imagem de Deus e, portanto, dependente. Né? Não autossuficiente. Nunca autossuficiente. Né? Isso também envolve uma questão de satisfação. O ser humano foi criado para se satisfazer em alguma coisa. Inclusive, a palavra no hebraico para alma é nefesh. E essa palavra tem essa conotação de satisfação, né, de dependência, de fome, né, na real, de fome. Né, tem a ver com garganta também. Então tem essa ideia de que o ser humano foi criado faminto por alguma coisa. Né? É Agostinho que diz nas Confissões: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Nós fomos criados para nos satisfazer em Deus. A Confissão de Fé de Westminster diz que o ser humano foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se satisfazer nele para sempre. Esse é o fim principal do ser humano. Né? Satisfazer-se em Deus, glorificar a Deus e ser satisfeito nisso. Né? Então, o ser humano foi criado de forma dependente em termos de referência. Qual é a referência que define quem é o ser humano? E também em termos de satisfação. O ser humano precisa de Deus para ser alguém existencialmente satisfeito. Outra coisa que tem muitas implicações na psicologia, né? Porque o ser humano é alguém que depende de satisfação existencial. Ele procura isso, né? E a gente não encontra isso plenamente em nada, a não ser em Deus, né? No nosso Criador. Isso vai ter implicações na forma como um psicólogo enxerga as coisas também e lida com algumas questões. Né? Isso é muito claro. Só que, porém, existe um outro ponto. Uma outra característica fundamental da humanidade que não é intrínseca, que não foi criada... É intrínseca, mas, enfim, não existe desde a criação da humanidade, mas que passou a ser... a estar presente no ser humano depois de um evento muito importante, né, na história da humanidade, na história bíblica também, que é a queda, né? Então o ser humano hoje é marcado não só por ser imagem de Deus, mas por causa do pecado. O ser humano é pecador, né? O pecado entrou na história. Então agora você tem um ser humano que tem essas duas características balanceando ali, né? É tanto imagem de Deus, tanto alguém que foi feito para se satisfazer em Deus, né? Que foi feito para ser referenciado em Deus, como um ser humano que é pecador, né? A Escritura é cheia de referências a respeito do pecado humano e de que o pecado humano é intrínseco, tá na raiz do indivíduo, né? E é interessante como o pecado ele tem a ver com essa luta do ser humano de ser independente, ou seja, de ir contra a sua própria identidade mais básica e fundamental que a gente acabou de falar. Se a gente for lá na queda, a gente vê que a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, essas figuras são arquétipos, né, de uma vida de dependência de Deus, de uma vida em que você vai viver para Deus, né, a árvore da vida, e uma vida que você vai buscar conhecimento, você vai buscar uma vida sem depender de Deus, né, longe de Deus.
Quando o ser humano escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal, ouvindo as palavras da serpente de que eles seriam iguais a Deus, enfim, o que está em jogo ali é o desejo humano de ser independente, de ser dono de si mesmo. Né? Esse é todo o significado que está por trás daquele relato da queda que aconteceu historicamente, evidentemente. É isso que aconteceu no primeiro pecado. É o ser humano querendo ser como Deus, se colocar no lugar de Deus e querendo referenciar a si mesmo, negando o seu aspecto mais fundamental da sua antropologia. Né? A gente pode até dizer que o pecado envolve uma má compreensão do ser humano a respeito de quem ele mesmo é. Alguém que depende de Deus para referenciar a si mesmo, né? E alguém que depende de Deus para se satisfazer também. O pecado envolve uma luta por independência, por autonomia. Né? E aí isso corrompe o ser humano e faz o ser humano ir contrário à lei de Deus, né? O pecado, né? A transgressão da lei, ela tem uma motivação mais fundamental, que é essa questão da independência, e cria um ser humano que agora está buscando a sua referência em outras coisas, está buscando a sua satisfação de vida em outras coisas, que não no seu Criador, que não naquele que o criou, e naquele que é o centro do qual o ser humano depende. Né? Então você tem um ser humano marcado pelo quê? Por insatisfação. O ser humano marcado pelo quê? Por uma falta de ponto de referência que faz a sua vida fazer sentido, que traça bem a sua personalidade, na verdade não, a sua identidade, né? Que define bem quem ele é e qual é a sua identidade. Isso faz toda a diferença na subjetividade humana. E faz toda a diferença na forma como a gente enxerga a psicologia. Né? O veredito da terrível condição da humanidade hoje é resumida para mim nas palavras de Paulo em Romanos 1:25. Eles, a humanidade, entenda aqui como a humanidade, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Essa é a terrível declaração sobre a humanidade. A humanidade está caída. A humanidade que foi feita à imagem de Deus, para se satisfazer em Deus, para ter em Deus o seu ponto de referência, para determinar a sua própria identidade, hoje está buscando essas mesmas coisas na criatura, ao invés do Criador. E isso gera uma ruptura de como o ser humano se relaciona com si mesmo. Né? O pecado tem implicações terríveis a respeito disso, de como o ser humano se conhece, né? E se relaciona com si mesmo, como já ficou claro aqui. Né? E como a psicologia estuda a subjetividade humana, isso vai ter toda diferença. Né? Então, esses são os pontos principais que eu queria abordar e que é o pano de fundo a partir do qual a gente consegue fazer psicologia à luz da escritura. Né? Mas só para terminar, eu queria acrescentar só uma coisa. Né? Que quando a gente fala sobre antropologia, normalmente a gente vai lidar com aquelas questões sobre tricotomismo, dicotomismo e tal. Eu não quero entrar em detalhes nisso aqui, nem estudei isso para poder falar sobre isso aqui nessa aula. Né? Não foi nem o que eu parei para estudar para falar sobre isso. Quando eu preparei essa aula, esse slide. Mas o slide que eu tô vendo aqui, né? Não sei se a Júlia tá passando o slide aí, né? Mas eu tô usando um slide aqui que eu tô vendo. Talvez a Júlia esteja passando para vocês esse slide. Mas eu queria tratar sobre essa questão porque às vezes a gente tem uma visão do ser humano como sendo uma coisa que é feita de várias partes, né? E como se essas partes elas não se influenciassem umas às outras, né? Então você tem um ser humano que é feito de um corpo, que tem corpo, físico, material, tem um ser humano que é feito de alguma realidade espiritual, e tem um ser humano que é feito do seu espírito, da sua alma, enfim, a gente vai separando as coisas como se elas não tivessem uma conexão entre elas, né? Mas uma visão do ser humano bíblica envolve uma questão de unidade. O ser humano é uma unidade. É uma unidade feita de vários aspectos, realmente. Só que esses aspectos, eles se influenciam mutuamente, né? De forma muito profunda. Eles são entrelaçados ali. Existe uma unidade de várias substâncias diferentes que estão ali entrelaçadas e formam um indivíduo humano completo. Então o ser humano ele é feito de um aspecto físico, material, ele também é feito de um aspecto emocional, ele é feito de um aspecto racional, ele é feito de um aspecto
ah, espiritual, de um aspecto subjetivo, psicológico, enfim, vários aspectos estão ali se coordenando e influenciando uma coisa a outra. E entender ser humano dessa forma também, como uma unidade que envolve vários aspectos, faz toda a diferença, né? Eu gosto de fazer a ilustração do cubo mágico. O ser humano é como um cubo mágico. Você não pode olhar para o cubo mágico e dizer que o cubo mágico ele é vermelho. Não dá para dizer isso. Né? Não dá para dizer que o cubo mágico é vermelho e azul. Não dá para dizer isso. Você tem um cubo mágico que é feito de várias faces diferentes e várias cores diferentes, e todas elas são importantes para a construção do todo. Se você tira uma parte, você não tem um cubo. Se você tira uma face do cubo, você não tem um cubo completo. Né? É importante que todas estejam ali coordenadas. E isso é tão complexo, né? É uma figura tão complexa que a gente não consegue olhar para todas as faces de uma vez. A gente precisa virar o cubo e olhar de diferentes perspectivas, né? Enfim, quando eu falo do ser humano, eu estou falando de uma entidade que tem esse tipo de complexidade. Vários aspectos que o definem, né? E que são muito importantes para a construção do todo. Você não pode olhar o ser humano apenas de um aspecto emocional e esquecer todo o resto. Você não pode olhar para o ser humano apenas de um aspecto físico e material e esquecer todo o resto. Você não pode olhar para o ser humano de um aspecto psicológico e esquecer todo o resto, né? Da mesma forma, você não pode esquecer que cada um desses aspectos influencia no outro. Né? Eu estou falando disso porque o ser humano possui um aspecto fundamental, que é o aspecto religioso. Né? E isso tem tudo a ver com o que eu falei sobre o ser humano ter sido criado à imagem de Deus. Isso é alguém que precisa de Deus como ponto de referência. Existe uma tendência religiosa no indivíduo, no ser humano, por causa do fato dele ter sido criado à imagem de Deus. Né? E é o pecado que corrompe isso, né? E faz o ser humano ir atrás de outras coisas de forma idólatra, né? De forma justamente direcionando a sua religiosidade para o que não devia. Né? Então, quando você lida com problemas psicológicos, é muito importante entender que a psicologia tem o seu papel a cumprir e contribuir no entendimento daquele fenômeno. Né? Porém, a gente nunca pode desconsiderar o aspecto religioso que está envolvendo essas questões. Né? Uma pessoa que é viciada em pornografia, por exemplo, tem aspectos psicológicos ali. E a psicologia pode ajudar bastante a pessoa a lidar com isso. Mas a psicologia não afeta o nível do coração, dos amores daquela pessoa. Né? A psicologia pode ajudar a pessoa a lidar com o vício, mas não pode ajudar a pessoa a lidar com um problema fundamental do pecado. Nem mesmo um discipulado, por exemplo, um aconselhamento bíblico, que vai lidar com essas questões, tem métodos para lidar com os problemas psicológicos envolvidos nisso. Né? Uma pessoa pode ter um problema com pornografia, e isso envolve principalmente uma questão do pecado, né? Que está lá no interior do indivíduo, né? De idolatria, de adorar alguma coisa ao invés do Criador, de estar buscando satisfação onde não devia. Né? Porém, existem aspectos psicológicos envolvidos nisso, e que às vezes geram vícios e tal, e que a coordenação entre discipulado, aconselhamento bíblico e psicologia vai ajudar muito. Da mesma forma que o pecado gerou doença, né? As doenças no mundo são frutos do pecado, uma realidade sem pecado é uma realidade sem doença e sem morte. Da mesma forma que a doença muitas vezes tem origem no pecado também, a gente tem os procedimentos médicos, né, para poder lidar com isso, a ciência evoluindo na medicina, né, para poder lidar com essas questões físicas, né, de reparar doenças físicas. Né? Então, entender o ser humano dessa forma, como uma multiplicidade de aspectos, que possui o aspecto do coração, que envolve a responsabilidade moral que o indivíduo tem das suas decisões, né, porque está envolvendo pecado e tal, então a decisão de ir contra Deus e de fazer o que Deus não deseja, né, então existe um aspecto moral aí que dá responsabilidade ao ser humano. Existe também um aspecto psicológico que muitas vezes precisa ser coordenado e ali entender como duas coisas que estão se relacionando e uma coisa influenciando na outra. Né? Isso precisa ficar muito claro, muito claro. Inclusive levar em conta que o pecado não gera apenas figuras responsáveis, gera também
O pecado é culpa do ser humano. O ser humano é culpado pelo pecado. Mas o pecado é responsável por levar dor e sofrimento de forma externa do próprio indivíduo que o faz, né, que o comete. Né? Então você tem pessoas que são vítimas do pecado muitas vezes. Então você vai ter aspectos psicológicos, problemas psicológicos envolvidos em situações como, por exemplo, abuso infantil, sabe? E nesse caso, você tem a origem disso é o pecado no coração do homem. Alguém que foi lá e abusou da criança e cometeu um pecado terrível contra aquela criança. Foi o pecado que originou isso. Mas a criança que está sofrendo disso psicologicamente, ela não é responsável por isso, né? Ela é a vítima do pecado. Então o pecado gera também essa dubialidade, né? Do ser humano ser vítima e ser o opressor em vários casos, né? E tudo isso tem aspectos psicológicos. Tem aspectos emocionais, aspectos subjetivos, aspectos externos, aspectos materiais, físicos, né, corpóreos, enfim, aspectos racionais, enfim, todos os aspectos ali coordenando, e a gente precisa saber dar atenção para cada um deles e olhar para cada um deles. A teologia vai ajudar a gente a enxergar o aspecto religioso do ser humano, fundamental do ser humano como imagem de Deus e corrompido pelo pecado. A psicologia vai nos ajudar a enxergar os aspectos subjetivos do ser humano e outras coisas que a Júlia tem mais propriedade para falar aí, sobre a área de atuação da psicologia, né? Então é isso, essa é a minha contribuição, né? Espero que tenha ficado claro. É uma pena que não tem tempo para a gente abordar alguns assuntos com mais profundidade, mas é um prazer. E é isso. Fiquem com Deus. Até uma outra oportunidade. Valeu.